Capítulo 253. Chegando à margem do rio. Os olhos da menina de vestes azuis ficaram úmidos e pareciam extremamente compassivos. Aqueles assistindo ficaram mal por ela e disseram a Zhaofeng para vender o pequeno gato ladrão para a garota. Claro, 1 bilhão de pedras de cristal primordial. Zhaofeng riu. O jovem de expressão fria fechou os punhos com firmeza e olhou com raiva para Zhaofeng. Se eles não estivessem no navio cruzador do céu, ele já teria atacado. O preço de 1 bilhão de pedras de cristal primordial era obviamente Zhaofeng demonstrando não ter intenção de realizar a venda. Ele estava apenas brincando com eles. Tinger, espere até cruzarmos o rio Ira dos Céus e entrar no país Grande Domo. Vou comprar exatamente o mesmo gato. O velho de roupas simples atrás dos dois, riu. Miau, miau. O pequeno gato ladrão revelou expressões de desdém ao ampliar um dedo apontando para o céu. Seguindo isso, estendeu 2 dedos e comparou. Está dizendo que é o único. Não haverá outro igual. As pessoas próximas puderam, obviamente, entender o seu significado. Apenas um no mundo. Nunca outro igual. Miau, miau. O pequeno gato ladrão assentiu com cabeça com orgulho em resposta à multidão. Os maxilares de todos caíram e ficaram extremamente surpresos. A inteligência desse gato poderia ser comparada às bestas e ao raposas. Liubo, olha. Está dizendo que é o único no mundo. Como você pode comprar o mesmo para mim? A menina de vestes azuis fez beicinho e olhou com desejo contra o pequeno gato ladrão, não querendo sair. O velho de vestes simples estava impotente e o jovem de rosto frio olhou para Zhaofeng com ódio. Zhaofeng ficou sem palavras. Neste curto período de tempo, ele ofendeu 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo queria comprar sua andorinha azul de penas afiadas, mas inimizade apareceu depois que eles foram rejeitados. O segundo grupo queria comprar seu pequeno gato ladrão, mas por não poder pagar se sentiram ofendidos. Com um suspiro, ele se perguntava que tipo de mundo é esse. Zhaofeng não pôde evitar e balançou a cabeça. Pensando cuidadosamente, a razão disso tudo era porque eles achavam que ele era um alvo fácil de ser intimidado. Ele estava sozinho, tinha um cultivo baixo e veio de fora do país Grande Domo. Todos pensavam nele como um caipira e um alvo fácil. O navio cruzador do céu lentamente avançou. Zhaofeng podia sentir a hostilidade vinda de Qijiu e do Coruja Cinza. No outro grupo, o jovem de expressão escura e fria estava cheio de raiva quando sentiu que fora humilhado por Zhaofeng. Os olhos do velho de roupas simples que está a meio do passo do reino espiritual verdadeiro cintilaram, era impossível ver seus pensamentos. Se esses 2 grupos me atacarem depois de sair do navio. Zhaofeng hesitou friamente. Só que Qijiu, o jovem de cabelos prateados, era comparável a Kang Yuyi. A pessoa mais forte devia ser o velho de roupas simples que já formou o Qi do meio passo do Qi espiritual verdadeiro. Ele poderia até mesmo resistir contra cultivadores normais do rank humano verdadeiro. Claro. Zhaofeng pensou que, mesmo que ele não fosse seu adversário, ele poderia fugir devido ao seu manto das sombras e à herança do relâmpago. Pequeno amigo, minha família Liu da província da névoa negligente é muito respeitável e não forçamos negócios, mas não podemos ter certeza de que outros não o farão. Se você não se importar, pode vir conosco por enquanto. O velho de roupas simples sugeriu. O coração de Zhaofeng tremeu.
O velho era realmente inteligente. Ele poderia dizer que a situação atual não era muito boa para Zhao Feng e, se ele o ajudasse, Zhao Feng lhe devia um favor. Ao mesmo tempo, Zhao Feng teria que relaxar na venda do gato. Com isso, Zhao Feng entrou em pensamento profundo. Ele não tinha medo desses dois grupos. Mesmo que ele não vencesse, ele poderia retirar-se com segurança. Mas a família Liu da província da Névoa Negligente era uma boa pista. Zhao Feng não conhecia bem o lugar e nem ninguém. Ele nem tinha certeza qual família Liu era. Mas você tem que garantir minha segurança depois que sairmos do barco. Quanto à venda, se o pequeno gato ladrão quiser ir com você, não vou parar. Zhao Feng respondeu. Certo. O velho de roupas simples revelou uma expressão feliz. Atrás de suas costas havia uma enorme família com grandes recursos. Com a inteligência do pequeno gato, definitivamente iria para eles devido a recursos fornecidos. Depois que o velho e Zhao Feng chegaram a um acordo, o primeiro disse à menina de vestes azuis e ao jovem expressão fria. Ótimo! Realmente o Liubo foi bem sucedido. A menina de vestes azuis disse alegremente, como se o pequeno gato ladrão já estivesse em suas mãos. O jovem de expressão fria murmurou friamente, mas a inimizade no rosto não diminuiu. Com o pequeno gato ladrão como ponte, Zhao Feng logo conheceu as três pessoas. O nome do velho de roupas simples era Liu Bu e era um ancião da família Liu da província da Névoa Negligente. A menina de vestes azuis se chamava Liu Tingyu e era um gênio da geração mais nova, mas pelo mimo que Liu Bu lhe dá, pode-se dizer que sua identidade não era tão simples quanto parecia. O jovem de expressão fria e escura se chamava Liu Dong, namorado de Liu Tingyu. Zhao Feng sorriu e entendeu os antecedentes dos três. A família Liu da província da Névoa Negligente era uma pequena família no país Grande Domo, assim como a família Zhao no país da Nuvem. Mas mesmo uma família tão pequena ali, tinha anciãos a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Deste modo, pode-se ver que o avanço do cultivo no país Grande Domo excedeu em muito os 13 países. Zhao Feng era uma pessoa de uma pequena vila que entrou em uma cidade grande, e se fosse chamado de caipira seria justificado. Hehe. Liu Tingyu pegou muitos de seus lanches favoritos e alimentou o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão tinha um enorme apetite e não comia comida normal. Somente até que Liu Tingyu tirar pedras de cristal primordial e algumas pílulas espirituais preciosas, o pequeno gato ladrão comeu feliz. Liu Bu riu. Com a ganância do pequeno gato por dinheiro, não era difícil tomá-lo de Zhao Feng. Neste momento, Zhao Feng, obviamente, não esqueceu de perguntar a Liu Tingyu e companhia sobre a família Liu. Posso perguntar se há uma pessoa de nome Qinshin na família Liu? Zhao Feng perguntou. Sua viagem ao país Grande Domo foi para encontrar essa pessoa. Esta missão contribuiu para saber se a situação dentro dos 13 países poderia ser alterada ou não. Liu Qinshin. Apenas na família Liu da província da Névoa Negligente, há mais de uma pessoa chamada Liu Qinshin. Liu Bu sacudiu a cabeça. Havia apenas muitas pessoas com o mesmo nome nesta vasta terra. Relembrando a família Zhao, havia mais de uma pessoa com o mesmo nome que o dele. No país Grande Domo, a família Liu das 4 grandes famílias é a nossa principal família. Além disso, existem famílias secundárias e famílias ramificadas.
Pelo que eu sei, existem 7 famílias secundárias e várias centenas de famílias ramificadas. Liu Bu explicou. Zhao Feng não pôde deixar de ficar sem palavras. A família Liu era a família principal e tinha 7 famílias secundárias abaixo dela. Sob as famílias secundárias estavam as famílias ramificadas. A família Liu da província da Névoa Negligente era uma das centenas de famílias ramificadas. Depois de saber disso, o coração de Zhao Feng tremeu. Era difícil imaginar quão poderosa era a principal família Liu. A família da província da Névoa Negligente provavelmente nem tem o direito de entrar em contato com a família Liu principal. Eu devo olhar a família principal, secundária ou ramificada. Zhao Feng teve dor de cabeça. A segunda missão foi dele entregar uma carta. Ele pensou que seria simples, mas a realidade era extremamente complexa. Da situação atual, a chance de ser a família Liu principal não era alta, mas não impossível. Espero que seja alguém de uma família secundária que tenha algum poder. Se for de uma família ramificada, então isso será problemático. Zhao Feng franziu a testa. Havia apenas 7 famílias secundárias da família Liu e cada uma delas era uma força poderosa. Mas havia muitas famílias ramificadas. Elas estavam na casa dos 3 dígitos. Zhao Feng não sabia disso quando mencionou o nome de Liu Qinxin para o Liu Bu. Os olhos da pessoa de manto dourado brilharam. Liu Qinxin. Poderia ser aquela pessoa. Impossível. De jeito nenhum. Deve ser alguém que tenha o mesmo nome. A pessoa de manto dourado respirou fundo e sacudiu a cabeça. Havia muitas pessoas com o mesmo nome. Pensou a pessoa de manto dourado. O navio cruzador do céu moveu-se em frente. O tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos, 7 a 8 dias passaram e o navio finalmente se aproximou da costa. A margem do lado oposto do rio Ira dos Céus era azul celeste como de uma pedra safira azul. Parecia uma paisagem de uma obra de arte, magnífica e espetacular. Zhao Feng estava imerso no que viu. É tão extasiante, então essa é a terra sagrada do país Grande Domo. Os olhos de Liu Qingyu brilharam intensamente e seus punhos estavam apertados, impressionados com esse pedaço de terra. O lado sul do rio Ira dos Céus era considerado desolado e estéril. Somente ao passar o rio, realmente entrava-se no país Grande Domo. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng pegou um poder imensurável no rio Ira dos Céus. Parecia poder rasgar o continente. O Yuan-Qi do céu e da terra na margem oposta é mais do que 10 vezes mais denso do que nos 13 países. Este rio contém algum poder que pode interromper a distribuição de Yuan-Qi do céu e da terra no continente norte. Zhao Feng respirou profundamente, incapaz de medir esse poder. O rio Ira dos Céus é um rio muito misterioso. A herança número 1, herança legado dos céus, apareceu há várias dezenas de milhares de anos e deu à luz a este rio. Liu Bu disse como se contasse uma história. Herança legado dos céus. Uma herança ainda melhor do que a herança da lua escarlate. Liu Qingyu estava cheia de curiosidade. A herança da lua escarlate foi classificada como terceira entre as 4 grandes heranças e foi a razão pela qual o patriarca da lua escarlate atingiu tal altura. A herança legado dos céus é a herança mais antiga e misteriosa dentre as 4. Sua taxa de ocorrência é extremamente baixa e não há muita informação sobre ela. Liu Bu sorriu fracamente.
Não só não havia informações suficientes sobre a herança legado dos céus, como ninguém sabia se era a mais forte ou não, mas definitivamente era a mais antiga e misteriosa. Disse que toda vez que a herança legado dos céus aparecesse, a situação do continente mudaria. Mas tal herança não apareceu há muito tempo. O nobre manto dourado e silencioso de repente disse: estes eram apenas rumores. Ninguém consideraria isso verdadeiro. O navio cruzador dos céus logo chegou à margem do rio. Sou. Todos deixaram o navio. A pessoa mais rápida era, obviamente, a pessoa de manto dourado. Em um instante, ele desapareceu nas nuvens. Pirralho de cabelos azuis. Tem certeza de que não vai vender a andorinha azul de penas afiadas? Um homem de meia idade se aproximou de Zhaofeng, era o coruja cinza juntamente com 2 ajudantes em seu encalço. Do outro lado, o Qijiu, de cabelos prateados, sorriu com traço de ironia em seus lábios.